Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento ao estudo da termodinâmica aqui dentro desse módulo de resolução de exercícios. Os alunos que ainda não dominam esse tema devem procurar pela aula teórica específica acerca do assunto. Para isso, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a esse conteúdo ao qual estou me referindo. Bom, vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Em uma residência, há uma vidraça de área 5 metros quadrados e espessura 2 milímetros. Suponhamos que a temperatura no interior da residência seja 20 graus Celsius e no exterior 18 graus Celsius. Supondo que a condutividade térmica do vidro seja 0,84 joule por segundo e metro e graus Celsius, calcule o fluxo de calor através da vidraça. A gente sabe que o fluxo de calor é igual à condutividade térmica vezes a área vezes a diferença de temperatura existente nos ambientes dividido pela espessura do vidro. A espessura do vidro foi dada em milímetros, tá certo? Passando para metro, a gente vai ter 2 vezes 10 a menos 3 metros. Okay? 2 milímetros é 2 vezes 10 a menos 3. Substituindo os valores aqui na minha equação, eu tenho que o fluxo de calor será igual a 0,84 vezes a área 5 vezes a diferença de temperatura 20 graus Celsius menos 18 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 3, que é a espessura do vidro. O fluxo de calor será então 0,84 vezes 5 vezes 2 dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Aqui a gente pode simplificar o 2. A gente vai ter então que o fluxo de calor é igual a 4.200 joules por segundo. Como o fluxo também é a quantidade de calor dividido pelo tempo, nós teremos então uma quantidade de calor de 4.200 joules. Certo? Essa é a quantidade de calor que passa pela vidraça adentrando no ambiente. Aqui, como eu sempre faço, os cálculos de forma organizada. Aqui a transformação do milímetro, que é a espessura do vidro, em metro. Aqui os cálculos, como eu fiz no slide anterior, me dando uma quantidade de calor de 4.200 joules. Uma barra de alumínio tem comprimento de 2 metros e área A igual a 10 centímetros quadrados. Uma de suas extremidades está em contato com vapor de água e a outra em contato com o gelo fundente, sob pressão normal. A barra é envolvida por amianto para se evitarem as perdas de calor. Calcule o fluxo do calor através da barra. Informações preliminares importantes são a temperatura da água no estado de vapor e a temperatura da água no estado de gelo. Também percebemos que a área da seção reta foi dada em centímetros quadrados, então precisaremos passar essa medida para metro quadrado. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a área sendo 10 centímetros quadrados, eu posso escrever 10 vezes 10 elevado a menos 2 metro ao quadrado. Por que isso, professor? Bom, porque o centímetro vale exatamente 10 elevado a menos 2. Então, eu fico com 10 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Aqui a gente ainda pode dar uma melhorada. Isso daqui vai ser igual a 10 elevado a menos 3 metro quadrado. Por que menos 3? Porque aqui eu tenho o expoente 1 e aqui eu tenho menos 2 elevado ao quadrado, que vai dar menos 4. 1 menos 4, menos 3. Eu também sei que a condutividade do alumínio, basta olhar lá na tabela, é igual a 200 joules por segundo, metro e Kelvin. Então, de posse de todas essas informações, eu posso calcular o fluxo, que é a condutividade vezes a área, vezes a diferença de temperatura,
dividido pelo comprimento. Em outras palavras, eu terei 200 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 100 dividido por 2. Por que vezes 100? Porque o vapor está a 100 graus e o gelo a 0 grau. 100 menos 0, 100. Fazendo os cálculos aqui, nós chegaremos a 10 joules por segundo. É o fluxo através da barra, o fluxo de calor através da barra. Como sempre, eu já deixo o cálculo esquematizado para vocês. Aqui nós temos a transformação do centímetro quadrado em metro quadrado, as duas temperaturas, a condutividade do alumínio e aqui os cálculos conforme eu fiz no slide anterior, encontrando um fluxo de 10 joules por segundo. No item B, ele pede a temperatura no ponto P assinalado na figura. Ele quer saber a temperatura a 40 centímetros da água em estado de vapor. Eu deixei um esquema, uma figura geométrica já no próximo slide para mostrar para vocês como é o raciocínio do cálculo dessa questão. Vamos para lá para a gente ver. Bom, inicialmente eu preciso identificar que o ponto P está a 40 centímetros da fonte de calor, ou seja, de onde a água está no estado de vapor, que aliás é de onde o calor vai fluir. O calor flui do corpo mais quente para o mais frio. Mas eu não posso ter essa medida de comprimento em centímetros, eu preciso passá-la para metro. E eu sei que 40 centímetros é igual a 40 vezes 10 elevado a menos 2 metro. Isso porque o centímetro vale 10 elevado a menos 2 metro. E isso daqui é igual a 0,4 ou 0,40 metro. É exatamente o que está aqui. Através da figura, a gente percebe que a água no estado de vapor está cedendo calor para a água no estado de gelo. E com isso, a gente tem duas figuras geométricas aqui que são semelhantes, quais sejam esse triângulozinho que eu vou chamar de triângulo 1 e esse maior que eu vou chamar de triângulo 2. Ser semelhante significa o seguinte: a altura do triângulo menor está para a altura do triângulo maior. Vamos escrever isso aqui, ó. A altura do triângulo menor é 100 menos t'. E a altura do triângulo maior é t' menos 0. Assim como a base do triângulo menor está para a base do triângulo maior. Qual é a base do triângulo menor? 0,4. E qual é a base do triângulo maior? 2 menos 0,4. E é isso que está escrito aqui. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós chegaremos a uma temperatura no ponto P, que é exatamente aqui, ó, ponto P, igual a 80 graus Celsius. Uma pessoa está em seu quarto trocando de roupa. Num determinado instante, ela está totalmente sem roupa. Suponha que a temperatura do ambiente seja 12 graus Celsius, a emissividade do corpo humano seja 0,70, a área externa do corpo 1,6 metro quadrado e a temperatura da pele seja 34 graus Celsius. Calcule a potência com que o corpo dessa pessoa perde energia radiante para o ambiente. Inicialmente, eu preciso transformar as temperaturas que estão em Celsius para a escala absoluta. Então, a temperatura do corpo, que é 34 graus Celsius, é igual a 307 kelvins. A temperatura do ambiente, que é 12 graus Celsius, é igual a 285 kelvins. De posse dessas informações, eu posso calcular a potência líquida. A potência líquida é igual à emissividade vezes a constante de Stefan Boltzmann vezes a área do corpo vezes a temperatura do corpo a quarta menos a temperatura do ambiente a quarta. Em outras palavras, eu terei 0,70 vezes 5,67 vezes 10 a menos 8
que é a constante de Stefan Boltzmann, vezes a área do corpo, 1,6, vezes a temperatura do corpo elevada à quarta, 307 elevada à quarta, menos a temperatura do ambiente elevada à quarta. Fazendo esses cálculos, nós chegaremos a uma potência líquida aproximada de 145 watts. Conforme eu disse no slide onde fizemos os nossos cálculos, aqui a transformação das temperaturas da escala Celsius para a escala absoluta. Aqui a equação que me dá o valor da potência líquida, os valores substituídos nessa equação, me dando uma potência líquida aproximada de 145 watts. De acordo com a teoria cosmológica mais aceita atualmente, o Big Bang, o universo começou a partir de uma explosão. Inicialmente, a temperatura do universo era muito alta, porém, à medida que o universo se expandiu, sua temperatura foi diminuindo. Imaginando o universo como um imenso corpo negro, ainda hoje ele está preenchido com uma radiação denominada radiação cósmica de fundo, que foi detectada pela primeira vez em 64 por Penzias e Wilson. Em 1990 foi lançado um satélite com o objetivo de estudar essa radiação, e o gráfico da intensidade em função da frequência é semelhante ao da figura, com um máximo de intensidade para a frequência de 2,8 vezes 10 elevado a 11 Hz. Faça uma estimativa da temperatura atual do universo. Esse satélite que o exercício menciona se chamava WMAP. Bem, sabemos pela lei do deslocamento de Wien que a frequência máxima dividida pela temperatura é igual à constante 1,035 vezes 10 elevado a 11. E nós temos a frequência máxima captada por Penzias e Wilson, que é 2,8 vezes 10 a 11. Então, 2,8 vezes 10 elevado a 11 dividido pela temperatura será igual a 1,035 vezes 10 elevado a 11. Aqui eu posso simplificar. Eu terei então uma temperatura igual a 2,8 dividido por 1,035, que vai me dar uma temperatura de 2,7 kelvins, é a temperatura estimada do universo atualmente. É isso que o exercício nos mostra aqui. Nós temos no gráfico a frequência máxima com sua intensidade máxima, 2,8 vezes 10 elevado a 11, e fazendo os devidos cálculos usando a lei do deslocamento de Wien, nós teremos uma temperatura de 2,7 kelvins estimada para o universo atualmente. Vamos ao nosso último exercício de aplicação. Dois ambientes, A e B, estão separados por uma parede metálica dupla, ou seja, formada pela junção de duas placas, conforme mostra a figura. Aqui eu tenho a placa 1 e a placa 2. Para as placas, são dados a área, 20 metros quadrados, o comprimento da placa 1, 10 centímetros, sua condutividade, 40, o comprimento da placa 2, 20 centímetros, e sua condutividade, 50. Determine a temperatura na região de contato das placas. Ele quer a temperatura exatamente nessa região de contato. A gente sabe que o fluxo de calor através das paredes, nesse ponto, é igual. Então aqui eu tenho um fluxo igual. Também sabemos que o fluxo é dado pela condutividade vezes a área vezes o módulo da variação de temperatura dividido pelo comprimento. Com essas informações eu posso reescrever essa equação na forma de uma igualdade, qual seja a condutividade da parede 1 vezes a área total das duas placas vezes o módulo da variação de temperatura
dividido pelo comprimento da placa 1 é igual à condutividade da placa 2 vezes a área total das placas vezes o módulo da variação de temperatura dividido pelo comprimento da placa 2. Substituindo agora aqui os valores, eu terei 40 vezes 20 vezes 150 menos θ, porque aqui a temperatura é θ, né? Então 150 menos θ, dividido pelo comprimento da placa 1, que é 10, e isso vai ser igual a 50 vezes 20 vezes θ menos 20, dividido pelo comprimento da placa 2, que é 20 centímetros. Aqui eu posso fazer algumas simplificações. Posso simplificar aqui, também posso simplificar o 50 com 20. Eu ficarei então com 2 vezes 4, 8, vezes 150 menos θ, igual a 5 vezes θ menos 20. E isso vai me dar 1.200 menos 8θ, igual a 5θ menos 100. Isso vai me dar menos 13θ, igual a menos 1.300, que vai me dar uma temperatura de 100 graus Celsius. É exatamente a temperatura na região de contato das placas. Exatamente como eu fiz lá no slide anterior. Aqui nós temos a área de contato, o ponto de contato entre as duas paredes. Nesse ponto o fluxo é igual e por isso eu posso reescrever a equação do fluxo de calor na forma dessa igualdade. Fazendo os cálculos eu vou chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius. Para finalizar, ele pede o fluxo de calor através das placas. Bom, como a gente viu que o fluxo através das placas é o mesmo, nós podemos tanto usar o fluxo na placa 1 quanto o fluxo na placa 2. Eu vou aqui utilizar o fluxo para a placa 1, com os dados da placa 1. Então, a condutividade da placa 1 vezes a área, vezes o módulo da variação de temperatura, dividido pelo comprimento da placa 1. Então, nós teremos aqui a condutividade 1, que é 40, vezes a área, que é 20, vezes 150 menos 100, porque agora eu encontrei a temperatura, né, no item anterior, no item A, dividido por 0,10. Professor, por que aqui é 0,10 e lá você usou 10 para L1? Galera, no outro exercício eu tinha L1 de um lado da igualdade e L2 do outro lado da igualdade, ambos em centímetros. Aqui eu só tenho L1, então eu preciso transformar o L1 que está em centímetros para metro. E 10 centímetros é 0,10 metro. Tudo bem? Exatamente por isso eu coloquei 0,10. Fazendo os devidos cálculos, eu terei um fluxo de 4 vezes 10 elevado à quinta joules por segundo através das duas placas. Conforme a gente disse, está aqui o cálculo através do fluxo da placa 1. A gente poderia ter usado também os dados da placa 2, calculando o fluxo da placa 2. Nós chegaríamos ao mesmo resultado de 4 vezes 10 à quinta joules por segundo. No nosso próximo encontro, ainda dentro do extenso estudo da termodinâmica, nós vamos falar do comportamento dos gases. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.